E a gente vai só vivendo o presente, olhando para o passado, querendo prever toda hora o futuro. E a gente esquece desses momentos do dia a dia, da interação com as pessoas, né? E aí eu me lembro de vários casos em que eu vivo, né, diariamente, quando eu estou dirigindo ou quando eu estou andando na rua. E aí eu ajudo alguém, tiro uma cédula aqui, dou na mão de uma pessoa e essa pessoa levanta as mãos para o céu e agradece a alguém superior, né, a um Deus, a um espírito, a uma divindade. E ela agradece por aquilo ali, para você ver o quão importante isso é para a vida dela. Às vezes para a gente é só uma capacidade que nós temos de adquirir aquilo ali e a gente sabe como obter. E essa pessoa não sabe. Por quê? Porque a necessidade básica, né? Como é que eu vou pensar sem a necessidade básica? Se a gente pegar a pirâmide de Maslow, quem não conhece deveria assistir o vídeo no YouTube, só colocar lá, pirâmide de Maslow. E aí ele vai explicar, né, o que significa essas 5 fases da pirâmide, né? E aí a primeira necessidade é a necessidade básica. É o comer, o se nutrir, é o sistema parasimpático, simpático, que é o sistema autônomo, não tem controle. Quando eu tenho que evacuar, eu tenho que ir. Quando eu tenho que comer, eu tenho que comer. Né? São as necessidades em que nós não temos controle. E simplesmente é a necessidade da sobrevivência humana. Se eu não fizer isso, eu fico doente. Então essas pessoas que eu vejo na rua pedindo, né, que as pessoas falam que são os pedintes, mas que na verdade é só uma forma de querer sobreviver nesse mundo doentio, né? Nesse mundo em que quem tem muito também está doente psicologicamente. E é só ver aí nas redes sociais e na televisão o tanto de gente que está com muito dinheiro, o tanto de gente que tem muito materialismo, estão simplesmente adoecidos psicologicamente. E a gente não enxerga o quão isso não é a verdadeira virtude e sabedoria da vida. Né? A verdadeira virtude da vida é você entender qual o seu propósito. Mas não, você só quer ser o outro, você só quer seguir o outro, você só quer curtir o outro e simplesmente você se esquece. Você não se curte mais, você não se olha mais, você não se cuida mais, você só vive para o outro. E não tem nada de errado eu querer ser uma pessoa melhor para o meu marido, para minha esposa, para o meu companheiro, para o meu filho, para minha filha, para o meu pai, para minha mãe, seja para quem seja, não tem nada a ver. Eu posso ser legal com todo mundo, eu posso fazer caridade para quem eu quiser, mas a gente tem que se lembrar que existe uma pessoa dentro de você, uma essência, e essa essência está sendo esquecida, essa essência está se sobressaindo de você, e quando isso acontece, você está deixando de ser consciente de você mesmo, seus comportamentos e ações, e você vai começando a se esquecer do que realmente importa para você, né? Eu sempre falo com meus clientes, é o exagero da vida, é o exagero da vida, o quanto de intensidade a gente dá para esses acontecimentos, para essas ações, né? Então a gente tem que olhar para o presente, olhar para o que realmente importa para a gente. E que se a necessidade não existe para quem está na rua, passando fome, como é que essa pessoa pode pensar, pessoal? Como é que essa pessoa vai conseguir se interagir com outra pessoa? Como é que ela vai conseguir arrumar um emprego? Se o falar, o se comunicar, o raciocinar, está na nutrição, está no alimento, está na proteína, está nos macros. Esse é o principal da sobrevivência. E se essa pessoa não tem essa condição de obtê-la, como é que ela vai pensar? E aí, muitas pessoas simplesmente julgam, criticam, porque eles roubam, porque eles xingam, porque eles pedem sem parar, porque eles nos incomodam, né? Só que como você já tem, né? Na verdade, era para você ter essa perspectiva, essa percepção mais exacerbada do que essa pessoa. Por quê? Porque você tem as necessidades básicas. E aí vem outro contexto, internet, muita informação, fragmentos. Esse prazer imediato que tira a gente do nosso estado atual, que tira a gente do que realmente importa pra gente. A gente desvia o nosso foco, o olhar para o que realmente tinha que ser visto, tinha que ser focado. E a gente simplesmente para no ar, passando a telinha, olhando pornografia, ou então qualquer outra bobagem que existe na internet. Ah, Davi, quer dizer que agora você é proibido de olhar essas coisas? Não, nada é proibido, cara, né? Se não está afetando o outro, se não está afetando a pessoa do seu lado, ok, cara, destrói a tua vida, né? Você é dono da sua vida, apesar de que não é dono da liberdade, né? Porque isso não é liberdade. Então quando você diz que eu posso fazer o que eu quiser, tem que ser pensado. E aí a gente desvia do que realmente é para ser
feito. A gente começa a dar foco pro nosso cérebro para coisas que realmente não importam, para coisas que não dá retorno, pessoal. Como é que, eu sou proibido de fazer isso? Não, cara, você faz o que você quiser, mas está te destruindo mentalmente, psicologicamente, fisicamente. O quanto de pessoas tu não conhece que estão aí vagando, que estão no limbo, não sabem nem o que é viver. Elas acham que a droga, o vício, todos esses jogos de azar é sobrevivência, né? É ganhar dinheiro, é para pagar as contas, para ter um carrão do ano, para comprar minha casa. Mas que a potência está dentro de você, cara. Você já tem uma potência interna que está esquecida, está se interagindo demais com o mundo, esquecendo de você mesmo. Tudo é o que eu falo, tudo é o equilíbrio da vida. É fazer aquilo sem se prejudicar. É fazer aquilo sem prejudicar o outro. E a partir do momento que eu consigo ter essa visão, essa percepção, tudo muda. É o diariamente. Todo dia a gente passa por coisas diferentes. E quando a gente começa a ter essa visão, começa a ter esse conhecimento, a gente começa a enfrentar de uma maneira diferente. A gente começa a enxergar diferente. A gente começa a entender por que essas coisas acontecem. Existem as causas. Davi, eu não sei por que isso acontece, mas tem uma causa. Essa causa pode estar lá no passado, ou essa causa pode estar aqui na tua frente, e tu tá fazendo toda hora e não tá vendo. E as pessoas ao teu redor estão enxergando, estão falando, e mesmo assim tu não consegue escutar, cara. É difícil, não vou dizer pra você que é fácil, né? É um árduo processo. Você tem que estudar, tem que ler, tem que assistir um vídeo bacana, profundo, parar de ficar nas coisas rasas da vida. E o cérebro não aprende assim, o cérebro aprende com repetição. Então, se eu estimulo o meu cérebro, os meus neurônios, com coisas fúteis, ele vai entender que eu tenho que aprender coisas fúteis. E aquilo ali se repete tanto todo dia que aquilo vai para onde? Para a memória de longo prazo. Ela vai ser eternalizada, ela vai ser aprendida. E é aquilo ali que vai ser você, é aquilo ali que vai se tornar você. Então eu quero que você tenha essa visão a partir de hoje. O que eu quero para minha vida? O que eu quero ser? Então a partir do momento que eu estimulo o meu cérebro a praticar só aquilo ali, e fazer só aquilo ali, uma hora vai se tornar você, cara. Não tem como. E a partir do momento em que eu não faço mais aquilo, eu vou diminuindo a intensidade dessas práticas, o meu cérebro vai entendendo que aquilo é para sair fora, fica na memória de curto prazo. E ele entende que aquilo ali não é para ser internalizado, e simplesmente se esvai. Então pense o que você quer para a sua vida, pense o que você quer para o outro.